Olá, Santa Catarina, tudo bem? Muito boa noite. Olha só que imagem linda para você. A gente está com cidade de Porto Belo, agora nessa sexta-feira, lindona, 18 horas e 30 minutos. O tempo está nublado nesse exato momento, 25 graus a temperatura, mas o cenário tá bonito, não tá não? Boa noite, Júlia Matos. Boa noite, Cleiton Ramos, boa noite para vocês aí de casa. O tempo tá bonito e vou dizer, vai continuar durante o final de semana, viu, pessoal? Vou dizer para ti. Daqui a pouquinho, na previsão do tempo, tem sábado e domingo com solzão aí para as regiões catarinenses. Temos também mais imagens da nossa ponte, Florianópolis, nossa capital catarinense, também com a janela aberta para você aí de casa. Coloca. Hoje é sexta-feira, pessoal. Ah, não, pera aí. Solta a vinheta. Aí, ó. Gostou? Tu queria essa? Essa vinhetinha. É isso, pessoal. A gente pede licença para entrar no celular com todos os destaques, com as notícias de Santa Catarina. E a gente já começa com você, que já está planejando o final de semana, vai sair de carro, planejou uma viagem. Certo. Mas para tudo isso precisa planejar. Precisa de quê? Gasolina. Exato. E mesmo após o anúncio de redução no preço da gasosa por parte da Petrobras, motoristas dizem que não sentiram a diferença nas bombas na capital. Diante das reclamações e da diferença de valores em relação a outras cidades do estado, o Procon notificou postos de combustíveis e abriu processo para apurar o caso. Tiago Pires foi atrás para saber mais. Pois é, esse assunto, quando a gente vem tratar, eu sempre falo o seguinte, né? Quando eles anunciam, quando o governo anuncia aumento da gasolina, os postos não deixam nem terminar o que está no tanque. Já aumenta no mesmo dia até, ou no outro dia de manhã cedo, já aumentou o valor. Agora, quando é ao contrário, demora. Quando não acontece, que é o fato. Em janeiro, teve uma redução da Petrobras de 5,02%. E essa diminuição nós não vimos até agora, em nenhum lugar. Pelo contrário, tem alguns postos, inclusive, que tem um aumento, tá? Tem postos de combustível aqui em Florianópolis que chega a 6,79 o litro do combustível. E vamos fazer uma comparação, em Bituba, no sul do estado, chega a R$ 6,02. Olha uma diferença aí de quase 76 centavos de diferença. É muito grande, 77 centavos de diferença, é muito grande. O Procon teve que entrar em cena. O que está acontecendo? Por que essa redução não aconteceu? Tiago Silva está aqui conosco, diretor do Procon de Floripa. Tiago, o que vai ser feito a partir de agora? O que já foi feito e que respostas nós já temos? Por que não reduziu? Então, o Procon, a partir de agora, dessa notificação, ele monta um processo administrativo. Porque nós queremos saber o porquê não chegou essa diminuição de preço na bomba. Sendo que se fosse o inverso, que houvesse um aumento da Petrobras, no mesmo minuto, talvez no mesmo segundo, esse aumento já chegaria para o consumidor. Então, se o consumidor tem direito a receber a carga tributária maior, por que ele não tem direito também de receber a diminuição dos valores quando chega lá na bomba, na Petrobras? Então, o que o Procon faz hoje? É pedir que esse 5,2 também seja na diminuição do preço. Nós não podemos mais admitir que essa diminuição de preço da Petrobras não chegue na bomba e, consequentemente, não chegue no bolso do consumidor. Para o pessoal entender, então, a notificação ela já foi realizada, tem 24 horas. A partir daí, se nada acontecer, de que forma o Procon vai agir depois das 24 horas? Nós estamos abrindo o processo administrativo. Se abre o processo administrativo, fazendo a notificação. Depois da notificação, eles vão ter que nos apresentar todas as notas fiscais dos custos que não fizeram a diminuição do preço para o consumidor. Então, é um processo administrativo. Você faz a notificação, depois você pede as notas fiscais, por que essa diminuição de preço não chegou na bomba. Finalizando isso, não havendo a redução, aí o Procon vai até o Ministério Público para que o Ministério Público possa ajuizar a ação civil pública com pedido de urgência de liminar, para que a gente possa realmente ter essa diminuição no custo do consumidor. Não podemos mais admitir que quando há a diminuição de valores, o consumidor continue pagando, inclusive, mais caro, porque se tu pegar a relação de custo de janeiro até o final de fevereiro, ao invés de haver a diminuição de preço, foi o aumento do preço. Então, eles vão ter que se explicar.
Obrigado, Thiago, pelas explicações, por todas as informações. Thiago Silva é diretor aqui do PROCON. É isso. Vamos aguardar às 24 horas e, com certeza, segunda-feira, nós vamos estar falando novamente sobre esse tema. Qual é a resposta que se teve através do Sindicato dos Varejistas, né? Do Comércio Varejista de Combustíveis? Que resposta eles tiveram? De que forma o PROCON vai agir? Mas isso é a cena do próximo capítulo. Agora, o que não dá mais é realmente, como o Thiago disse, 6,79 em alguns casos, ou seja, o aumento, né? Tendo uma redução que aconteceu em janeiro, de 5%, que a gente não viu até agora. Dói no bolso do contribuinte, dói no bolso de quem precisa estar abastecendo. Volto com vocês aí, tá difícil, mas acreditamos que o PROCON Floripa agora, assumindo essa gestão, né, diante dessa fiscalização, as coisas comecem a acontecer de fato. Obrigado, Thiago, e obrigado ao Thiago do PROCON, né, o Thiago Pires Thiago e o Thiago. Thiago Silva. Ó, eu quero dizer o seguinte, ó, tanto o PROCON estadual como aqui de Floripa, nós estamos muito bem representados. A Michele no estadual e o Thiago Silva. Eu me recordo do Thiago Silva em 2011, que ele foi diretor do PROCON também. O que ele notificou naquela ocasião de postos de combustíveis aqui na capital é uma grandeza. Então o pessoal tem que andar antenado, porque a turma vai fiscalizar. E realmente é uma diferença muito grande, né? Aqui de 6,70 para 6,2 em Imbituba, por exemplo. Essa diferença é cobrada pela comunidade, a gente já vem acompanhando esse pedido de redução. Realmente não ver nas bombas, Cleiton Ramos, o trabalhador que todo dia está ali, ó, contando o seu centavo para garantir a gasolina. Esse, como o Thiago falou, é mais um capítulo dessa história. E falando em história, a gente vai falar de outra novela que você é de casa. Não. Acompanha há muito tempo. O Cleiton ele tá noveleiro hoje, ele tá quase... Não. Ele tá. E é a novela da antiga rodoviária de Florianópolis. De novo, o Ministério Público havia protocolado um pedido de demolição do prédio, mas foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado. De novo. Agora a gente vai com a repórter Beatriz Serino, que vai trazer mais detalhes pra gente sobre esse caso. Agora, Beatriz, a gente quer saber qual o motivo dessa demolição. Boa noite, a informação é contigo. Júlia, o motivo, na verdade, é aquele que a gente já vem acompanhando, né? Mais uma vez, então, a Justiça nega um pedido de demolição desse prédio da antiga rodoviária. O pedido dessa vez tinha sido feito diretamente pelo Ministério Público e a Justiça alega que não existe ainda um estudo que comprove se esse prédio é ou não um patrimônio histórico. Enquanto não sair esse estudo, essa definição sobre patrimônio histórico, sobre tombamento da antiga rodoviária, não tem como ser autorizada, então, a demolição. Tem um comitê criado entre Prefeitura e Ministério Público para poder realizar esse estudo em relação à edificação, né, ao patrimônio histórico, mas enquanto esse estudo não ficar pronto, não vai adiantar, então, fazer pedidos ali para a Justiça, porque essa é a definição da terceira vara da Justiça aqui da capital, tá? A gente vai seguir acompanhando esse vai e vem jurídico, mas a gente espera realmente por uma decisão o quanto antes em relação a essa obra, porque é, sim, uma demanda que tem, sim, provocado a comunidade como um todo. Volto aí com vocês para o estúdio. Ô, Júlia, obrigado, Beatriz Serino. Quanto tempo você já viu aqui dividindo esse espaço comigo, que para mim é uma honra, tá, Júlia? Tá aqui do seu lado. A gente tem falado da rodoviária. Cleiton, eu acho que só eu, ainda como repórter, fiz umas 3 reportagens para mais da antiga rodoviária, fora o que eu sei que foram feitos de materiais de reportagens dos meus outros colegas de trabalho. Isso, ó, há no mínimo, vou chutar aí, uns 10 anos já E o que foi feito de lá para cá? Nada, Cleiton. A verdade é que vistoria atrás de vistoria, a gente vai com alguns projetos, a prefeitura lança planos para aquele espaço, a gente sai para falar com a comunidade. Só piora. E só piora. Vira um ponto de consumo de droga, como a gente está vendo aí, baderna total. Quem mora nos edifícios ao lado não tem sossego, é gritaria toda hora. Eu sei que o efetivo da polícia vai lá, faz ronda, até porque o 4º Batalhão é muito próximo da antiga rodoviária. A Guarda Municipal também faz o seu trabalho, não estamos aqui para questionar. O problema é que isso aqui tem que parar de jogar um para outro e arrumar uma solução logo. Ah, não pode demolir patrimônio, aquela coisa toda. Acaba com isso aí de uma vez, gente. Para, eu fico só com pena dos pomos ali. Só. É isso, a gente vai continuar acompanhando essa novela, a gente espera que tenha um fim em breve. O Ministério Público de Santa Catarina deflagrou nesta quinta-feira a Operação Carne Fraca, que investiga um suposto esquema de corrupção no presídio masculino de Lages, na Serra Catarinense. A ação foi conduzida na prisão preventiva do diretor da unidade, o policial penal Rodrigo Barroso.
Também foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, entre março e outubro do ano passado, o diretor teria recebido vantagens indevidas, olha só, como carnes nobres, incluindo picanha, em troca de facilidades administrativas a um detento específico. Ele teve picanha, muita gente não teve. O esquema envolveria intervenções informais em processos de execução penal, além de suspeitas de violação de sigilo funcional e também advocacia administrativa. De acordo com o Ministério Público, o gestor também mantinha proximidade com a companheira do apenado, beneficiado. Rodrigo Barroso passou por audiência de custódia e permanece preso em unidade destinada a servidores. A defesa informou que ainda não teve acesso ao processo. A Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social afastou o servidor, criou uma comissão de intervenção para auditar a unidade e informou que colabora com as investigações que seguem sob sigilo. É claro que a gente vai continuar acompanhando e parabenizando também os amigos da Rádio Clube que estão acompanhando bem de perto esse caso. 18h40, vamos falar agora de uma tragédia que aconteceu na tarde dessa sexta-feira em Gaspar. Olha só as imagens, gente. Isso que nós não vamos colocar todas que nós recebemos. São imagens fortes para preservar os familiares dessa vítima. Um motorista morreu depois de bater contra um muro. Por um tris, mas por um tris mesmo, pedestres não foram atingidos. Natiele Oliveira, desde as primeiras horas, acompanhando de perto essa tragédia. Senhor, conta aí mais detalhes para a gente, ô Nath. Boa noite. Boa noite, Cleiton, Júlia e a todos que nos assistem. Infelizmente, a gente noticia mais uma morte no trânsito. Desta vez, um motorista de 45 anos de idade que morreu decapitado após sofrer esse gravíssimo acidente no início da tarde desta sexta-feira na cidade de Gaspar, aqui no Vale do Itajaí. Essa batida aconteceu na rua Doutor Nereu Ramos, em uma região bem movimentada da cidade, em frente à empresa têxtil Círculo. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o momento em que este carro, um Mini Cooper, ele sai desgovernado em alta velocidade, bate contra um muro e acaba capotando. Além disso, 2 pessoas estavam bem ali em frente a este muro, que pertence então à associação dessa empresa Círculo, e aí elas escapam desse acidente. O carro não atinge elas, mas é bem por pouco. As imagens dá para ver que elas estavam assim por um tris, que a tragédia não foi ainda maior. E aí, além disso, a gente precisou borrar as imagens para preservar a vítima, os familiares, os amigos, né, por conta dessa tragédia, mas pensa só no susto dessas mulheres que estavam ali no local. Esse veículo, ele pertence ao empresário Leopoldo, que é um dos acionistas, um dos donos desta empresa, a Círculo, mas não era ele que estava dirigindo esse veículo, e sim um prestador de serviços, conforme a nota oficial da empresa. A gente apurou que este carro, ele estava voltando da lavação. Então, o condutor era um funcionário dessa lavação de carros, estava indo devolver o veículo quando acabou acontecendo essa colisão. A principal suspeita da empresa é que o condutor, ele sofreu um mal súbito antes de perder o controle do veículo. E aí os brigadistas dessa própria empresa têxtil, eles também ajudaram ali a atender essa ocorrência antes da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros, para que o veículo não pegasse fogo. Então, essa é uma empresa bem grande, há uma grande equipe também de brigadistas, e aí eles ajudaram que a tragédia não fosse maior, apesar desse condutor já estar morto logo depois do impacto dessa batida. A gente vê nas imagens que o veículo ficou completamente destruído e quase não dá nem para reconhecer qual o modelo do carro, né, a marca. O trânsito ali no bairro Coloninha ficou bloqueado por cerca de 2 horas para o atendimento das autoridades, mas depois ele já foi liberado. Agora, então, as autoridades, né, as investigações, elas seguem para apontar o que de fato aconteceu neste acidente. A gente vai seguir acompanhando também, mas a gente já deixa aqui os nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos dessa vítima desse acidente de Gaspar. Cleiton e Júlia, volto com vocês aí no estúdio. Reforço aí a sua solidariedade, viu, Nath? 45 anos, a priori o mal súbito, independente ou não, foi uma senhora pancada e uma senhora fatalidade que aconteceu nesta tarde na cidade de Gaspar. E por pouco outras pessoas, né, conforme colocamos, não foram atingidas. Que tristeza. Obrigado, Nath.
pelas informações. Olha, a gente está apurando, quando são 18 horas e 44 minutos, uma informação que recebemos poucos minutos antes de começar o nosso Tá Na Hora. A nossa produção recebeu informações de que na prainha, aqui em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, quem vai para o sul da ilha, ali foi palco de um confronto. O 4º Batalhão, através do pessoal do Tático, confronto contra um criminoso e, segundo informações apuradas, houve troca de tiros. A gente está apurando junto com a nossa produção. Fica aqui também um pedido para você, se puder evitar essa região, que o clima não é dos melhores na prainha nesse exato momento. Então, daqui a pouco a gente vai ampliar essas informações aqui no nosso Tá Na Hora. 18 horas e 45 minutos. Uma perseguição na BR-101 terminou com a apreensão de quase 900 eletrônicos de luxo na região norte do estado. Olha o pessoal retirando os equipamentos aí. Essa ação mobilizou a Polícia Rodoviária Federal com apoio da Polícia Militar e resultou na prisão de um homem flagrante. Ô, Renato Santos, tinha de tudo aí, é? iPhone era fichinha, né? Ou não? Boa noite. iPhone fichinha, viu, Cleiton Ramos? E eu, claro que sonho com um aparelho desse, mas a criminalidade não está dando trégua e... Claro que foi comprar material caro para vender aqui no norte do estado, mas esse material acabou caindo nas garras da polícia. Essa ação policial aconteceu no litoral norte, na cidade de Barra Velha. Esse motorista não respeitou o pedido de parada, ele saiu em alta velocidade, mas depois dos agentes de segurança entrarem em contato uns com os outros, esse homem foi interceptado em um trecho da BR-101 pela Polícia Militar. E quando os agentes da polícia foram fazer a vistoria dentro desse veículo, encontraram, olha só a lista de material, Cleiton Ramos, 780 tablets, e isso do modelo iPhone 17 Pro Max, aquele que custa o olho da cara, viu? Foram encontrados ainda 86 itens de informática e fotografia, como MacBooks, iPads, relógios inteligentes e também lentes profissionais. A polícia também encontrou, junto com esse homem de 43 anos, o valor de R$5 mil, 370 dólares, melhor dizendo, R$570 em espécies, e ele disse que recebeu R$5 mil para transportar esse material lá de Curitiba com destino a Balneário Camboriú. Foi preso em flagrante, vai responder pelo crime de receptação e a pena para esse crime é de 5 até 6 anos de reclusão em regime fechado. O material, claro, que foi levado para a Receita Federal. Grande apreensão aqui no nosso litoral, Cleiton Ramos. Ô, Renato Santos, rapidinho, só confirma aí, os policiais não informaram, não, ou pelo menos ele não relatou qual a finalidade, para onde iria? Era para revenda, algo nesse sentido, abastecer alguma região, esses equipamentos de forma clandestina? Seria para revender aqui no litoral norte, viu, Cleiton Ramos? Todo esse material seria comercializado no comércio local. São aparelhos caros, mas que não estavam com as embalagens originais, o que já é caracterizado como crime, Cleiton. Tá certo, obrigado, Renato. Aí o pessoal iria comprar, cadê a garantia? Não ia ter a garantia, né? Então, uma grande quantidade tirada de circulação. Tudo isso vai responder agora por R$5 mil. Nem um crime compensa. Agora, você se arriscar também por R$5 mil é brincadeira, né? Agora está aí o destino. Fica o exemplo a não ser seguido. Júlia Matos. Ocorreu nesta sexta-feira o julgamento de um dos casos mais polêmicos dos últimos anos em Chapecó. O crime envolveu promessa de reconciliação amorosa, suposto feitiço milionário, tentativa de homicídio e extorsão. O repórter Felipe Bastos chega agora com mais informações para vocês aí de casa. De acordo com a denúncia do Ministério Público aqui de Santa Catarina, a mulher teria procurado uma cartomante na tentativa de reatar o relacionamento com o ex-marido, que já estava com outra companheira. Pelo suposto trabalho espiritual, teriam sido pagos cerca de R$300 mil. Como o resultado não teria sido alcançado, a cartomante, segundo a acusação, teria sugerido o assassinato da atual companheira do homem.
Um atirador de nacionalidade paraguaia teria sido contratado pelo marido da cartomante para executar o crime, com orientação para simular um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Dos R$35 mil combinados, 15 mil teriam sido pagos antecipadamente. Na tarde do dia 3 de junho de 2019, no centro de Chapecó, a vítima foi atingida por 3 disparos na região da cabeça. Ela foi socorrida a tempo e conseguiu se recuperar. O autor dos tiros fugiu em uma motocicleta, mas foi preso minutos depois. Ainda segundo a denúncia, após o atentado, a cartomante teria exigido mais dinheiro da mulher para deixar a cidade com o marido. Sob ameaça de morte contra ela e o neto, a acusada entregou cheques que somavam cerca de R$800 mil, sendo que 90 mil foram compensados. O atirador foi condenado em novembro de 2021 a 15 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Em maio de 2022, a cartomante foi condenada a 4 anos de reclusão por extorsão. No mesmo julgamento, o marido dela recebeu pena de 12 anos de prisão em regime fechado. Agora, a nova sessão de julgamento deve concluir mais uma etapa deste processo que teve grande repercussão na região e que segue sob segredo de justiça. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe, pelas informações. Parece novela, mas é só o oeste catarinense. A gente segue acompanhando por aqui. As agências reguladoras autorizaram a Casan a aplicar a partir de abril deste ano um reajuste de 5,8% nas tarifas de água e esgoto, referente apenas à reposição da inflação acumulada entre outubro de 2024 e dezembro de 2025. No entanto, como houve uma redução tarifária de 4,21% em dezembro de 2025, anunciado inclusive aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, o impacto real para o consumidor será menor, ficando em um aumento efetivo de cerca de 1,34% em comparação às tarifas cobradas até novembro de 2025. Segundo a companhia, o reajuste segue regras regulatórias e é necessário para garantir a manutenção dos sistemas, a aplicação de investimentos e obras de saneamento aqui em Santa Catarina dentro do ciclo de investimento de 2,5 bilhões de reais entre 2023 e 2026. Agora, a Fundação do Meio Ambiente de Brusque intensificou as fiscalizações de efluentes e identificou irregularidades em algumas empresas. A ação é essencial para preservar os recursos naturais aqui do estado. A gente vai conferir, olha aí. Desde agosto de 2025, já foram realizadas 4 campanhas, 20 empresas foram fiscalizadas. Em 5 delas foram registrados casos que não estão em conformidade com a legislação ambiental. 3 empresas foram autuadas e podem sofrer aplicação de multas. Já as demais seguem em processo de notificação e autuação conforme previsto na legislação. O município de Brusque é reconhecido por sua forte presença industrial, é destaque no setor têxtil e demanda atenção constante quanto à destinação correta de resíduos industriais. Essa ação é considerada inédita e inovadora no município de Brusque, é conduzida pela Fundação do Meio Ambiente, tem, claro, o objetivo principal de reforçar o controle sobre possíveis fontes poluidoras hídricas. As coletas e análises químicas são realizadas por laboratório contratado pelo Fundema e credenciado junto à Fundação do Meio Ambiente do Estado, o IMA, para garantir mais confiabilidade nos resultados. A fiscalização se intensifica agora no ano de 2026 e as equipes do Fundema contam com a participação da comunidade que pode e deve fazer as suas denúncias por meio desse WhatsApp 479-8873-1826. Volto com você ao estúdio. Cris Pinheiro com as informações. Agora Cleiton Ramos. 18 horas e 53 minutos. A Prefeitura de Florianópolis ampliou, a partir desta sexta-feira, as matrículas da nova Escola Básica Pedro Adolino Martendal, no centro, para estudantes de toda a cidade. Antes, as vagas eram prioritárias para moradores do maciço do Morro da Cruz. A unidade funcionará em tempo integral, atendendo 250 alunos do 1º ao 5º ano.
As inscrições seguem abertas até o dia 4 de março, ao meio-dia, pelo site da Prefeitura, com validação presencial dos documentos na escola até às 17 horas do mesmo dia. A antecipação do processo permitirá que a escola comece a funcionar já na próxima semana. 18h54. Olha, com o início do ano letivo, o alerta é bem claro. Crianças e adolescentes precisam estar na escola. Isso mesmo. O Ministério Público reforça que o abandono escolar pode gerar multa aos responsáveis e mantém um programa específico para combater a evasão em Santa Catarina. Acompanhe agora na reportagem no Tá Na Hora. O lugar de criança na escola, né, é o que abre as portas para o futuro deles. Porque as crianças precisam estudar, não tem como deixar as crianças fora da escola. Como que eles vão aprender, como eles vão ter uma educação, uma formação sem ser a escola para passar isso para eles? A criança ela vem para se desenvolver, né? Aprender ali o português, a matemática básica. E aí vai ajudar ela futuramente a desenvolver ali outras áreas para aprender uma profissão para no futuro ser um bom cidadão, né? Sala cheia, caderno aberto, olhares atentos, professor e alunos em aula. Para crianças e adolescentes entre 4 e 18 anos incompletos, escola é obrigação, um direito dos menores e um dever dos responsáveis. Tudo passa pela educação. Toda a sociedade que tem uma boa educação, que a criança esteja na escola, você pode, a partir daí, fazer o teu projeto de vida e fazer o seu desenvolvimento de uma sociedade, de um povo. Então, toda criança tem que estar na escola. O Ministério Público de Santa Catarina, inclusive, tem uma frente específica para combater o abandono dos estudos. É o Apoia, Programa de Combate à Evasão Escolar. É um programa criado pelo Ministério Público em parceria com escolas, conselho tutelar, que a gente chama de rede de proteção, para fazer com que os alunos não se evadam e não fiquem fora dos bancos escolares. Quando um aluno falta 5 dias seguidos ou 7 dias em um mês sem justificativa, a escola entra em contato com a família para saber o que houve. Se em até 2 semanas não tiver retorno, o caso é encaminhado ao Conselho Tutelar, que explica aos responsáveis a importância dos estudos e as possíveis consequências do abandono. Quando nada disso resolve, o Ministério Público é acionado para tomar as medidas cabíveis. De 2001 para cá, o Apoia já levou mais de 330 mil estudantes de volta às salas de aula. O que isso implica? Faz com que o aluno consiga finalizar o ano, que consiga finalizar o ensino fundamental, o ensino médio, e isso traz diversas consequências na vida dele. Traz melhores empregos, que garantem melhor qualidade de vida, sempre com o objetivo, então, de que ele tenha o seu pleno desenvolvimento e que consiga alcançar aquilo que ele deseja para si. Eu acho muito bom que na minha época não tinha nada disso, né? Ia quando podia, era longe das escolas, agora é bem perto para eles. É muito bom, né? A gente fica gratificada por ele estar aqui e sendo bem cuidado. A proposta do Ministério Público é analisar a educação e o aluno como um todo. Dessa forma, questões relacionadas à comunidade, saúde e assistência social são abordadas. Então, a gente compreendendo os motivos da evasão e da infrequência, consegue trabalhar com transpor o caso individual para um caso coletivo, trabalhar para tentar diminuir essa infrequência. Então, a partir dessas reuniões, a gente consegue entender melhor esse contexto e até mesmo trabalhar para reduzir os nossos índices de infrequência e evasão. Óbvio que a educação vem de casa, mas a escola se aprende muito, né? Então, é muito importante. E além do conhecimento, na escola você tem a possibilidade de também praticar um esporte. E unindo educação com conhecimento, ou melhor, educação, conhecimento com esporte, meu amigo, é uma combinação perfeita, pode ter certeza. Deixa eu me juntar a Júlia Matos nesta sexta-feira, pessoal trabalhando muito. Por exemplo, a Polícia Civil do Estado deflagrou nesta sexta-feira, prendeu
em flagrante, melhor dizendo, não deflagrou, um homem de 54 anos por maus tratos a um cão em Blumenau, Júlia. A gente segue com esse tema de maus tratos aqui em Santa Catarina, Cleiton Ramos. A ação foi realizada pela Delegacia de Proteção Animal de Blumenau, com apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade do município. O animal foi encontrado em estado grave, com lesões, infestações por larvas, desnutrição e desidratação. Olha, tem um espírito de porco rondando aí, né? Só pode. Difícil, viu? Não, é difícil porque, olha, segundo a avaliação do Hospital Veterinário da Universidade Regional de Blumenau, o cão apresentava emagrecimento severo e sinais claros de negligência. O suspeito foi autuado em flagrante. O que está acontecendo aí com as pessoas aí? Desde algumas, o né? início do ano, Cleiton, final do ano passado a gente já registrou o aumento desses índices de violência, de maus tratos. E está sendo impressionante. Olha, eu acredito que você, assim como eu, assim, jornalistas, né, trazendo esse tipo de assunto aqui em Santa Catarina é uma vergonha. Nossa, acredito e assina embaixo, Júlia Matos. 19 horas, Carlos Bolsonaro está em Santa Catarina fazendo alguns movimentos pelo estado. E o Piara Bosque, nosso comentarista político, fala sobre essa movimentação política. A gente vai ouvir agora. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Júlia. Boa noite todo mundo que está acompanhando em casa. Então, a gente falou nas últimas semanas muito sobre quem seriam os candidatos ao Senado, especialmente na chapa do governador Jorginho Melo, pela chegada de Carlos Bolsonaro a Santa Catarina. Ele que foi vereador no Rio de Janeiro por 20 anos, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a sua chegada causou essa mudança porque Jorginho teve que abrir mão de Esperidião Amin e garantir Caroline de Toni. Isso a gente já sabe, ficou definido essa semana. O que está acontecendo também que é importante é mostrar que Carlos Bolsonaro já está se mexendo, se ambientando, rodando Santa Catarina e fazendo alianças pontuais com nomes do PL na cidade. Separei um trecho de um videozinho dele em Chapecó. E de antemão aqui, dar um abraço na minha amiga Carol de Toni, pela possibilidade de estar junto desses dois guerreiros aqui. E a Carol sempre é uma parceira muito grande nossa nas lutas e ultimamente nós enfrentamos bons desafios que finalmente concluímos em algo que será muito bacana para nós dois e para essa dupla que vai voar muito alto aqui. Então, a dupla que ele falava era Fernando Cordeiro, do PL, presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó, e o Leandro Sorgato, suplente de deputado federal, empresário ligado a entidades, universidades privadas. Então, ele está montando seu time, circulando por Santa Catarina, já que vai ser acusado de não ter vínculo com o Estado, está rodando. Vamos ver se vai dar certo. Obrigado, Piara. O Piara trazendo detalhes aí dos bastidores da política aqui em Santa Catarina. 19 horas e 1 minuto. Olha só, o nosso Desafio Show está chegando ao fim. Mas nada melhor do que quem para falar do Desafio Show? Com a apresentadora do Desafio Show, Júlia Matos. Pessoal, tá chegando ao fim o nosso reality. Esse foi o primeiro reality show universitário do país. E ele leva agora os nossos 3 finalistas neste sábado, 12h30. E você vai conhecer o grande ganhador, vai conhecer a grande ganhadora desse nosso reality, viu? Quem vai ganhar os 50 mil reais. 50 mil? Agora sobre os bastidores, a nossa equipe preparou as expectativas, né, dessa final para você aí de casa também acompanhar. Olha aí. Laércio Botega. Depois de 8 semanas, o primeiro reality universitário do Brasil chega à sua 9ª semana. O último e mais esperado episódio da temporada. Quem vai levar 50 mil reais depois de semanas de muita adrenalina e provas impressionantes? Passa nervoso durante as gravações também, Sérgio? A gente sofre com os participantes também, claro, a gente torce para alguns, não pode ter preferência, mas a gente sempre tem, não tem jeito. Então, sim, eu também passo um pouquinho de nervoso. E assim, torce junto também, né? Torço junto, claro, total. Hoje, principalmente na final aqui, eu já tô assim, né?
Já tenho um ou outro preferido, assim, mas vamos ver se vai se confirmar. Só não pode escancarar, né? Não pode. A gente tem que ser imparcial, totalmente imparcial. O reality show educacional contou com a participação de 20 alunos da Unisul de diversas áreas. Grande final, tá chegando. Grande final. Como é que foi apresentar aí vários episódios desse reality Desafio Show? Lércio, vou te falar, um reality show, o nome é Desafio Show porque é um desafio pra gente que apresenta e pros participantes, né? E reality show é muito isso, é muito ser humano. O seu melhor, o seu pior, seus traumas, seus medos, suas ansiedades, porque é tudo muito, né? Então eu acho que acompanhar a emoção dessa galera que tá vindo com sonhos, tá vindo com objetivo, tá vindo pra lutar por uns 50 mil, né? Que vai chegar no final, foi bem engrandecedor, profissionalmente e pessoalmente. O Desafio Show envolve lógica, criatividade, dinâmicas culturais e trabalho em equipe. Todos os episódios foram gravados dentro da universidade. Inédito, né? A primeira vez que um reality universitário é gravado dentro das dependências da universidade, o que une a educação com o entretenimento. Como os outros estudantes lidaram com isso no dia a dia? Uma torcida gigantesca para os que estavam participando, foi super legal, todo mundo engajado, né? Participando, porque nós tivemos que mobilizar os estudantes, inclusive, dos seus espaços físicos para que as gravações acontecessem, e foi uma experiência extraordinária para todo mundo. Amanhã vai ao ar o último episódio que dará R$50 mil para o grande vencedor. 3 estudantes disputam o prêmio tão desejado. Muita emoção o público pode esperar na grande final. Pode esperar muita emoção, sim. Muita emoção, muito sonho que quer ser realizado, muito desejo, muita amizade, muita confusão também, tem que ter uma pitada de confusão, né? A gente se faz também na pitada de confusão. Mas foi um show lindo, eu acho que a final vai comemorar a realização desses jovens, esses adultos também que estão na universidade. Foi muito bom estar aqui, fomos bem recebidos, o show foi lindo, acho que o SBT está entregando uma coisa de alta qualidade e de muita diversão. Beijo muito grande para Vânia Lima, que acabou de conversar ali com vocês, para ela, para toda a equipe da Tendendê. Aprendi muito profissionalmente com essa produtora, foi sensacional trabalhar com eles. Mais do que isso, fazer esse reality lindo com essas histórias maravilhosas. E você aí de casa vai conferir quem é o ganhador, quem é a ganhadora do nosso Desafio Show, 12h30. Maravilha, me permite? Por favor. O quê? Uma selfie? Uma selfie com a apresentadora. Ai, coisa tola. Desafio Show. Aqui, ó. A próxima selfie eu quero fazer com o ganhador. Vamos ver. O ganhador, aliás, eu tenho para contar para vocês que amanhã é a final, mas não é o último episódio do nosso desafio, porque todo reality tem o quê? O melhor dele. Lavação de roupa suja. Reunião de todo mundo, falar o que o pessoal gostou, o que não gostou, quais foram as tretas, você aí de casa vai saber. Olha, se foi igual aquele. Bastante coisa. Agora a gente vai para um rápido intervalo, você aí de casa, mas quando a gente retornar, você aí de casa vai conferir. Santa Catarina vai a Minas Gerais para prestar ajuda para catástrofe em Juiz de Fora. E ainda, neste domingo, Santa Catarina passa por um grande simulado de gestão de desastres, Cleiton Ramos. Boa! É daqui a pouco, a gente volta já no nosso Tá Na Hora. Continue aí, é muita informação. Até 7h45 da noite. Agradecendo a sua audiência, o seu carinho de todos os dias. Você é cibetista, aqui na mais querida de Santa Catarina, prestes a completar 45 anos. É isso, Cleiton Ramos. Nesse domingo, você aí de casa, dia 1º de março, ocorre um dos maiores simulados de gestão de desastres do país, promovido pela Defesa Civil aqui de Santa Catarina. O mais interessante é que moradores de áreas de risco vão poder participar também, além das defesas civis municipais. Vamos chamar ela, Beatriz Serino, que vai trazer agora um resumo para a gente desse evento, que é tudo, né? Prevenção. Mais de 290 municípios, é isso, Bia? É isso, 294 municípios reunidos, dos 295 municípios de Santa Catarina, tá? 99% de adesão a esse grande evento que vai acontecer no domingo, que é um dos maiores eventos de gestão de desastres do Brasil. E vai acontecer exatamente no dia 1º de março, tá? Que é o Dia Internacional da Proteção e da Defesa Civil. Esse evento, que é promovido pela Defesa Civil de Santa Catarina, ele vai reunir aí todos esses estados, vai reunir também os órgãos federais, enfim, toda a estrutura de defesa civil de Santa Catarina
para, de fato, testar todos os sistemas. É um simulado que vai acontecer durante todo o domingo, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, com situações reais de enchentes, de deslizamentos, vão ser criados abrigos temporários, cadastramento de famílias, vai ser feito, inclusive, o teste daquele sistema, o Cell Broadcast, que é um sistema que é emitido um alerta em tempo real para diversas regiões que estejam, né, vivendo alguma situação de risco, um alerta com orientações. Então, tudo isso vai ser treinado nesse domingo durante todo o dia. E aí, como disse o Cleiton, o interessante é que os moradores das áreas de situação de risco vão poder efetivamente participar. Ainda dá tempo de se inscrever até hoje, até às 11h59 da noite de hoje, é possível entrar em contato com a Defesa Civil para se candidatar e participar desse evento, desse simulado, para poder entregar-lhe dados de cadastro, enfim, receber orientações, receber o alerta no celular para testar se esse alerta também está funcionando na sua região. Então, é super importante essa colaboração para que seja feito esse simulado, um teste tanto de possibilidades, um teste de sistemas, mas principalmente uma preparação para quando acontecer uma emergência real, Santa Catarina poder entregar à altura. E a gente vai acompanhando todas essas informações. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Beatriz, pelas informações. É isso, Santa Catarina também como referência, né, Cleiton? Infelizmente, porque nos últimos anos essas mudanças climáticas têm trazido muitos desafios para o Estado, mas até o momento a Defesa Civil, as instituições têm trabalhado muito bem. E é bom a gente ver na mesma mesa o Exército Brasileiro, a Polícia Civil do Estado, Polícia Penal e além, é claro, da Defesa Civil. Prevenção é tudo. Vamos lá, Júlia. É isso, Cleiton. Vamos girar o estado, pessoal. Olha aí. Blumenau vai enviar uma equipe especializada para ajudar a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, depois da catástrofe climática que já deixou mais de 60 mortos. Os profissionais da defesa embarcaram neste final de semana. A repórter Natiele Oliveira está chegando com todos os detalhes aqui para a gente. Nath, muito boa noite. Claro, a gente quer saber como que vai ser essa ação em outro estado, como que a gente vai poder ajudar. É com você. Então, Júlia, o cenário em Juiz de Fora é muito crítico. Diversas pessoas morreram, algumas seguem desaparecidas, centenas de moradores perderam suas casas, os seus trabalhos, enfim, uma situação lamentável. E aí, esse fato está acontecendo em Minas Gerais, mas aqui em Blumenau, no Vale do Itajaí, que conhece de perto toda essa dor, até porque já sofreu diversas vezes com desastres climáticos, vai mandar uma equipe, uma força-tarefa para ajudar o Estado mineiro. Então, neste fim de semana, geólogos e técnicos do planejamento urbano embarcam para Minas Gerais com uma missão bem clara, que é salvar vidas através da análise técnica de encostas e estruturas que podem ainda desabar, podem ceder. Então, essa expertise blumenauense já ajudou diversos outros municípios aqui em Santa Catarina, quando acabam sofrendo, então, por essas enchentes e fortes chuvas, deslizamentos, além também de outros estados, como o Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, por exemplo. Agora, então, essa esperança de ajudar a zona da Mata Mineira, onde mais de 3.500 pessoas estão desabrigadas. E além desse suporte técnico que a Prefeitura de Blumenau está fazendo para ajudar a Prefeitura de Juiz de Fora, a administração pública também reforça uma campanha de arrecadação de dinheiro. Então, a gente vai mostrar agora um Pix que aparece agora na sua tela, que caso você possa ajudar para fazer a sua doação. A gente lembra que qualquer valor é muito bem-vindo, essas pessoas estão precisando muito de ajuda neste momento. A gente também reforça para as pessoas prestarem atenção na hora de realizar o Pix, porque para não cair em nenhum tipo de golpe, então o Pix é esse, que é o da Prefeitura de Juiz de Fora. Faça a sua parte, né? Faça a sua doação e contribua caso você possa. Então, é Blumenau retribuindo toda a solidariedade que já recebeu por muitas vezes. E agora, Cleiton e Júlia, eu quero pedir licença para vocês para deixar uma mensagem para quem está passando por tudo isso. Porque aqui, nós, blumenauenses, a gente tem um recado, uma frase que é como se fosse um mantra, que é a seguinte: toda vez que choveu,
passou. E é esse o recado que a gente dá para as pessoas que estão passando por esse momento tão difícil em Minas Gerais. É uma tragédia imensa. Por muitas vezes a gente acha que não vai passar por tudo isso, mas tudo é temporário, vai passar. E aí vocês vão se reerguer ainda mais fortes. Então a gente deixa aqui o nosso mais sincero apoio e solidariedade a todos. Cleiton e Júlia, volto com vocês aí no estúdio. Lindas palavras, eu tenho certeza que as famílias também devem ter se sentindo acolhidas também por você. E é isso, a Nath falou, e é verdade, né? Tudo passa, coisas boas passam, por isso a gente tem que valorizar, coisas ruins também. A gente vai estar aqui de mãos dadas ajudando. Obrigada, Nath, pelas informações e pelas suas palavras. Agora, empregadores e trabalhadores de Santa Catarina chegaram a um acordo sobre o novo piso regional para 2026. Após a reunião realizada nesta quinta-feira, as partes definiram uma atualização média de 6,49% nas 4 faixas salariais. E agora a proposta segue para o governo do estado antes de ser encaminhada à Assembleia Legislativa. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é o nosso repórter Renato Santos. Conta mais para a gente, Renato. Pois é, Júlia Matos, foi um acordo firmado entre representantes de empregadores e também dos funcionários que trabalham no comércio, na indústria e também no setor de serviços. Vale destacar que esse reajuste vai ser de 6,49%, já era o esperado, na verdade, pelos sindicatos desses trabalhadores. E aí ficou da seguinte forma: na primeira faixa, o salário vai ser de R$ 1.842. A segunda vai ser de R$ 1.908. A terceira faixa vai ficar no valor de R$ 2.022 e a quarta faixa de R$ 2.106. Portanto, valores que foram discutidos junto com a Fiesc, junto com os sindicatos e também representantes dos empregadores. Esse projeto, na verdade, essa tabela de preços e valores que foi discutida junto a esses representantes, será encaminhada agora pela Fiesc para o governo de Santa Catarina, que já está trabalhando em um projeto que posteriormente será levado para a Assembleia Legislativa para ser discutido no Parlamento Estadual. A respeito do assunto, nós conversamos com o presidente da Fiesc. Veja aí. Há 16 anos que a Fiesc lidera, junto com as outras federações, essa negociação com os trabalhadores, com as centrais sindicais. E sempre nós chegamos a um denominador comum, nós sempre acertamos que fique bom para os dois lados. E hoje foi mais um êxito também dos trabalhadores, da indústria, cada um cedeu um pouco. Agora nós vamos encaminhar o governador, vai encaminhar para a Assembleia e eu tenho certeza que vai passar o que nós acertamos aqui, vai ser validado pelos nossos deputados. Vale destacar que esse piso regional existe em Santa Catarina desde o dia 30 de setembro do ano 2009. São valores que para os trabalhadores, viu, Júlia Matos e Cleiton Ramos, ainda parece meio que irrisório, já que dados divulgados recentemente pelo CAGED mostraram que algumas cidades de Santa Catarina têm o alto custo para sobreviver. Por exemplo, Joinville, uma pessoa teria que ganhar no mínimo R$4.000 para ter uma vida mais ou menos digna. Em Florianópolis, o valor seria de pouco mais de R$8.000. Já em Balneário Camboriú, o valor também bem parecido, entre R$7.000 e R$8.000 por mês. Isso para um trabalhador, viu? Quando se fala de uma família com até 4 pessoas, em Florianópolis, por exemplo, a família teria que ter uma renda de aproximadamente R$12.000, segundo o CAGED. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. É isso, esse acordo, essa conversa é sempre necessária, ainda mais com relação ao trabalhador que está todos os dias aqui, né, com a sua labuta, com a sua rotina, e a gente vai estar agora acompanhando também como é que serão os próximos meses dessa ação e dessa decisão aqui em Santa Catarina. Agora, você lembra do caso da carreta que perdeu os freios e atingiu 12 veículos na Avenida Fernando Machado, lá em Chapecó? Pois é, nós noticiamos esse caso no início desse mês. Agora, esse grave acidente ganhou um novo desdobramento. O Ministério Público denunciou o motorista por 20 tentativas de homicídio e pediu indenização milionária às vítimas. O repórter Felipe Bastos tem as informações para vocês aí de casa. O Ministério Público de Santa Catarina denunciou o motorista da carreta que, sem freios, provocou um grave acidente no último dia 30 de janeiro na Avenida Fernando Machado, aqui em Chapecó.
A carreta atingiu 12 veículos que estavam parados no semáforo na esquina com a rua Marcílio Dias, no bairro Líder. Dentro dos carros estavam 20 pessoas. Agora, o condutor responde por 20 tentativas de homicídio. Segundo a denúncia da 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó, o motorista assumiu o risco de provocar mortes ao conduzir o veículo em condições consideradas sabidamente letais. O Ministério Público detalha que ainda na BR-282, em Xaxim, a carreta foi vista com o eixo traseiro em chamas. O incêndio foi controlado com a ajuda de terceiros e dos bombeiros. O motorista teria sido orientado, então, a procurar uma oficina mecânica que ficava a menos de 500 metros do local, mas optou por seguir viagem até Chapecó. Cerca de 20 quilômetros depois, ocorreu o acidente. De acordo com o laudo pericial, a carreta e o semi-reboque estavam em mau estado de conservação, com sistema de freios inoperante, pneus em condições inadequadas e alterações irregulares na suspensão. O laudo concluiu que o acidente poderia ter sido evitado. Após a prisão em flagrante, o Ministério Público pediu a conversão para a prisão preventiva, o que foi aceito pela Justiça. Além da denúncia criminal, o Ministério Público solicitou a fixação de indenização mínima de R$ 971.370 por danos materiais e R$ 100 mil para cada uma das 20 vítimas, a título de danos morais. Apesar da gravidade do caso, não houve mortes. Segundo a promotoria, isso ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, como a estrutura dos veículos atingidos e o acionamento dos dispositivos de segurança. O caso agora segue para análise do Poder Judiciário. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe, pelas informações. Lembrando que você aí de casa pode acompanhar esse caso e os desdobramentos pelo nosso portal SCC10 e, claro, pelo nosso YouTube. O nosso SCC SBT tem as reportagens, os ao vivos, todo o material que você quer rever por lá. Cleiton Ramos. 19h22. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina passou a permitir chamadas de emergência para o 193 pelo aplicativo CBM SC Cidadão, usando a internet mesmo sem sinal de telefonia. A nova função vai facilitar o pedido de socorro, principalmente em áreas rurais ou locais onde o sinal de celular é fraco. Pelo aplicativo, o usuário seleciona o município e é atendido diretamente pela Central dos Bombeiros, disponível 24 horas, que registra a ocorrência e aciona as equipes. O aplicativo é gratuito e também reúne outros serviços, como informações sobre guarda-vidas, unidades dos bombeiros e orientações à população. A onda de furtos no centro de Florianópolis voltou a preocupar comerciantes e reacendeu o debate sobre a segurança na capital. Sendo assim, entidades do setor e forças de segurança devem se reunir para discutir medidas diante dos prejuízos e também da sensação de insegurança relatada pelos lojistas. Acompanhe a reportagem agora no Tá Na Hora. Cenas de câmeras de segurança já viraram rotina no noticiário. A estética em preto e branco, com data e hora marcados no canto da tela, quase sempre anuncia a mesma situação. Alguém invadindo, arrombando, furtando. No centro de Florianópolis, essas imagens têm se repetido com frequência. Só este ano, diversos empresários desta rua já foram furtados. O sentimento é de insegurança. É muito chato, a gente gasta bastante para cuidar das lojas da gente, do comércio direitinho, né? E segurança que a gente precisa não tem. Além das perdas financeiras, há impacto indireto, redução no fluxo de clientes, aumento nos custos com segurança privada. Muitos investiram em câmeras, alarmes, em reforço, mas afirmam que não conseguem conter o problema. Essa semana nós tivemos o roubo da fiação elétrica dos nossos aparelhos de ar-condicionado. E, infelizmente, né, a gente que participa lá do CDL, da CIF, né, a gente vem falando do movimento cada vez menor no centro da cidade, né, e a gente tentando reverter isso aí. Se a gente não tiver um centro seguro,
fica muito difícil. O Ricardo acabou de chegar no endereço e já conheceu de perto esse cenário. A gente abriu o escritório há uns 6 meses, né? A gente se mudou e já nessa semana levaram todo o cabeamento e parte da tubulação do ar-condicionado de todas as máquinas que eu tenho instaladas. A gente gasta um tempo, um esforço enorme, recurso e dinheiro para construir um negócio bacana e acaba sofrendo com isso, com marginal que vem e leva sem nada e a gente fica na mão, né? Fica sem ter o que poder fazer. Entidades empresariais também passaram a reforçar a cobrança por mais segurança no centro. O que os comerciantes têm feito? Nas nossas reuniões, a gente tem buscado alternativas privadas. Algumas soluções que fujam somente do poder público, para não ficar dependente somente disso. Então, a gente tem buscado soluções junto a associações grandes para trazer uma segurança privada para o centro. Apesar de uma tendência de redução nos índices de segurança do Estado, os crimes patrimoniais seguem sendo uma das principais preocupações, principalmente aqui no centro da cidade. Um dos desafios é a reincidência. Segundo as forças de segurança, muitos dos detidos por furtos acabam sendo liberados logo em sequência e voltam a cometer os crimes. Isso só reforça essa sensação de impunidade. A gente faz abordagem todos os dias, né? Levamos até a delegacia e ali, numa audiência de custódia, né, muitos deles acabam sendo liberados, né? E a gente fazendo abordagem aqui nos outros dias, a gente verifica que o mesmo criminoso está nas ruas para cometer o crime novamente. Isso realmente é inaceitável, né? A gente se preocupa muito com isso, mas a Guarda Municipal, como a Polícia Militar, vem fazendo seu trabalho na rua, né? A gente vem prendendo essas pessoas e a Prefeitura também dando oportunidade para essas pessoas em situação de rua, para quem quer realmente um emprego, quem realmente precisa de assistência, de saúde, mas a gente tem que dividir, né? Quem precisa de assistência, mas para quem é criminoso e precisa de ação da segurança pública, a gente está agindo. O CONSEG, o Conselho Comunitário de Segurança, reforça que há diálogo permanente com as forças de segurança e que medidas vêm sendo adotadas. Mas, ao mesmo tempo, reconhece que o cenário é complexo. O trabalho está sendo feito, muito bem feito, digamos assim, pela Polícia Militar, Civil e a Guarda Municipal. Agora nós temos um problema que a soltura desses meliantes, que a maioria são PSRs, é recorrente e isso prejudica o trabalho. Em nota, o 4º Batalhão de Polícia Militar informou que mais de 25% das prisões em flagrante realizadas pela unidade são por crimes contra o patrimônio. A PM destaca que 2025 fechou com redução de 12% nos furtos em estabelecimentos comerciais no centro da capital, na comparação com 24. Já em 2026, os indicadores seguem estabilizados. E é justamente sobre os indicadores que a Guarda Municipal chama a atenção. Muitos empresários deixam de fazer boletim de ocorrência, mas sem registros, não há base de dados suficiente para direcionar políticas públicas. É importante fazer o boletim de ocorrência para a gente ter um plano de ação e também a Polícia Civil ficar sabendo, né? Imagina ali ter 1, 2, 3 boletins de ocorrência na mesma região, a Polícia Civil ela vai investigar e a gente vai chegar até os autores. Então, por isso a importância de fazer o boletim de ocorrência. Entre dados, percepções e cobranças, o consenso é um só. Há muito trabalho pela frente para devolver a tranquilidade de quem trabalha e vive no centro de Florianópolis. Eu durmo de janela aberta para ver barulho. Se a polícia não pode cuidar, eu vou ter que me armar e dar tiro lá de cima. Olha só, informação que trouxemos agora há pouco, quando são 19 horas e 29 minutos, a nossa produção ampliou. Um homem apontado como integrante de uma organização criminosa foi neutralizado. Sabe o que quer dizer isso, não? Ele foi morto. Neutralizado, a linguagem agora é morto. Após confronto com policiais militares do tático do 4º Batalhão de Polícia Militar. A ocorrência foi registrada durante o cumprimento de um mandado de prisão. Você está vendo aí um vídeo que o nosso colaborador, o Rodolfo Carreirão, acabou fazendo agora à noite. Segundo a PM, o suspeito teria reagido à abordagem e troca de tiros acabou acontecendo. A corporação informou que a ação ocorreu em legítima defesa dos policiais. O caso será apurado pelas autoridades competentes. Volta um pouquinho lá. Olha só, a gente dá nitidamente para ouvir o barulho da troca de tiros acontecendo. Pode voltar um pouquinho aí.
veículos saindo correndo, bem mocotó, né? Policiais fortemente armados. Ó. Fortemente armados aí pra você. Troca tiros no morro. Os policiais estão deitados, o pessoal largando os veículos, saindo correndo, bem em frente ao Yacht Clube, com exclusividade. Ó, tá aí, portanto, olha só, você vendo aqui no nosso Tá Na Hora, percebendo todo o clima de tensão que acabou acontecendo nesse momento por volta de 5h30 da tarde. E houve a troca de tiros, esse criminoso acabou sendo morto em confronto com os policiais. O pessoal do 4º Batalhão agiu rapidamente e aí agora a situação voltando à normalidade nessa região da Prainha. A gente vai trazer mais detalhes lá na nossa coluna, no portal scc10.com.br. A informação em cima do lance para você que está acompanhando o nosso Tá Na Hora. 19h30. Júlia Matos. Agora, olha só você que tem filho no ensino médio. Já pensou ele vivendo experiências que ajudam a descobrir o futuro profissional? Então anota aí. Amanhã, sábado, das 9 às 17 horas, acontece a Arena Senai. Um evento gratuito cheio de atividades, tecnologias e várias áreas para conhecer. Por lá, os estudantes testam equipamentos reais, exploram possibilidades e entendem como funciona o ensino técnico gratuito. Um programa do governo do estado que oferece cursos técnicos de graça. E não é só para ver como é. Ele também pode garantir uma vaga em um curso com lanche e transporte inclusos. É isso mesmo. O evento é para estudantes do 1º e 2º ano da rede estadual e os pais podem e devem participar. Quer saber mais? Acesse cursostecnicosgratuitos.sc.senai.br. Tô chegando com notícia boa para você aí de casa, viu? O fim de semana vai ser de tempo firme, sol aqui em Santa Catarina. No sábado, o amanhecer é mais frio, com mínimas entre 5 e 9 graus nas áreas mais altas do Planalto Sul e abaixo dos 20 graus no restante do estado. Olha que delícia. À tarde, o calor volta, máximas perto dos 30 graus no litoral e até 35 no oeste. Pode ter chuva fraca, isolada no litoral sul e aqui na Grande Florianópolis, nos extremos do dia, viu? Mas nada para se preocupar. No oeste e Planaltos, há chance também de pancadas isoladas de trovoadas, mas é aquela chance no final do dia por conta daquele calorão. Vamos dar um giro nas regiões catarinenses? Vem comigo, olha só. Oeste e extremo oeste chegando a 35 graus neste sábado, sol garantido por lá. Vale do Itajaí entre 13 e 30 graus. Serra Catarinense não deve ultrapassar os 24 neste sábado. Norte do estado alcançando 31 graus de máxima, 26 de máxima aqui na Grande Florianópolis. E nosso sul do estado, com sol bem lindo por lá, deve ficar entre 9 e 30 graus. Olha a amplitude térmica. E as cidades mais pedidas, vocês aí de casa já sabem, estão aqui com a gente no Tá Na Hora Santa Catarina, separadinhas para vocês, olha aí. Florianópolis, capital, com máxima de 26 graus neste sábado. Criciúma, entre 17 e 27 graus. Serra Catarinense com máxima de 26, Pomerode entre 17 e 25 graus neste sábado e possibilidade de chuva no final do dia para Joinville, norte do estado, com máxima de 22 graus. Agora, no domingo, o tempo segue firme na maior parte do dia, o calor aumenta com temperaturas próximas dos 30 graus no litoral e acima dos 35 no oeste. Resumo, manhãs amenas, tardes quentes, pouca chuva no estado, viu? Vamos dar mais um giro? Itajaí neste domingo deve chegar a 26 graus, Blumenau entre 17 e também com máximas aqui de 26 graus neste domingo, Chapecó no oeste com máxima de 35 graus, Imbituba no sul do estado entre 19 e 25 graus e Palhoça na Grande Florianópolis chegando aos 25, um sol bonito durante a tarde aí para você. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho mais destaques para você aqui de Santa Catarina. Eu te espero. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente retorna com Tá Na Hora Santa Catarina. Quase sextou. Segura mais um pouquinho aqui com a gente. Tem mais informação para você. Daqui a pouquinho a gente vai sextar. Forças de segurança trabalhando bastante no dia de hoje, hein? Toda Santa Catarina. Olha só, imagens aí do trabalho do helicóptero Arcanjo 01, que foi acionado na tarde de hoje para atender uma ocorrência de afogamento na Praia da Joaquina, em Florianópolis. A vítima, um homem de 34 anos, natural de Londres, foi retirado da água por guarda-vidas após se afogar na área de arrebentação. O caso foi classificado como afogamento grau 3, considerado grave.
Após os primeiros atendimentos, ainda na faixa de areia, a equipe de suporte avançado realizou o transporte da vítima ao Hospital Governador Celso Ramos. O estado de saúde atualizado ainda não foi informado pela nossa equipe, que segue apurando a situação. Detalhes lá no nosso portal scc10.com.br. É isso. Agora, o edital para a construção da barragem de Botuverá foi relançado e as empresas interessadas já vão poder apresentar as suas propostas em maio deste ano. A estrutura agora vai sair do papel com uma economia de mais de 6 milhões de reais. Bota economia nisso, não é não, Natiele Oliveira? Dá detalhes pra gente. Exatamente isso, Cleiton. Esse edital, ele havia sido suspenso ali no final do ano passado por uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, que pediu algumas alterações no documento. Então, agora, a Defesa Civil Estadual fez essas adequações e aí relançou este edital para a construção da barragem de Botuverá, que fica no Médio Vale do Itajaí, edital este que foi relançado nesta semana. As imagens são do local que essa estrutura irá ser construída e que deve beneficiar mais de 450 mil moradores, tanto de Botuverá quanto de Brusque e Itajaí. Essas alterações levaram uma economia de 6,6 milhões de reais. Então, agora, a previsão é que essa obra saia do papel por 152 milhões de reais e aí as empresas interessadas em fazer o projeto e a construção dessa barragem, dessa estrutura de contenção de cheias, elas já podem apresentar as suas propostas ao governo do estado. O secretário da Defesa Civil Estadual, Mário Hildebrand, traz mais detalhes dessa iniciativa. Vamos acompanhar. Fizemos uma revisão completa do edital em diálogo permanente com o Tribunal de Contas de Santa Catarina. Ajustamos metodologias, aprimoramos os cálculos e garantimos total segurança jurídica ao processo. Estamos falando de um investimento de 153 milhões e uma estrutura moderna com capacidade para armazenar mais de 20 milhões de metros cúbicos de água e ajudar a proteger cerca de 450 mil pessoas em Botuverá, Brusque e Itajaí. A abertura das propostas acontece dia 29 de maio de 2026. Esse não é apenas um ato administrativo. É a materialização de uma política de prevenção, é planejamento que vira ação. Então, é uma importante iniciativa de prevenção e que a gente vai seguir acompanhando. Cleiton e Júlia, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. Agora vamos com o recado do SCC Meio-Dia na próxima segunda-feira. É sextou para eles, mas eles já estão pensando na edição de segunda. O sextou para nós é daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Olá, uma ótima noite, Júlia, Cleito e você que está acompanhando o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Gente, estou aqui para te lembrar que segunda-feira, que tal começar a semana com informações ao vivo de cada região do estado? A gente te espera às 11 horas da manhã para mais uma edição do nosso SCC Meio-Dia. Tem a previsão do tempo, tem o trânsito e vamos saber também como foi o primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense envolvendo Barra e Chapecoense. Isso e muito mais, a gente te espera às 11 horas na segunda-feira. É verdade, Barra e Chapecoense, primeiro jogo da final e daqui a pouco, às 8 horas da noite, o duelo dos desesperados e dos quase rebaixados na Arena Joinville e Figueirense. Figueira na segunda. Eita, e vou lembrar vocês também que amanhã, sábado, 12h30, tem Desafio Show com a final desse reality universitário, primeiro do país. E claro, você de casa vai conhecer o ganhador ou a ganhadora do nosso desafio. Lembrando que segunda-feira a gente volta um pouquinho mais cedo, viu, pessoal? A partir de agora, a gente chega mais cedo na sua casa, 8h15, nosso Tá Na Hora Santa Catarina, 18h15. Aliás, 18h15 a gente vai estar na sua casa um pouquinho mais cedo com os nossos destaques aqui do estado. 8h15 eu também já quero estar em casa. Eu também quero. Olha só, para quem quer aproveitar o fim de semana ao ar livre, com cultura, programação para toda a família, o Parque Edir de Macedo, Edir de Marco, que para quem não sabe, foi presidente da Chapecoense e lamentavelmente estava entre os 71 mortos naquela tragédia que aconteceu. Ele vai estar agora recebendo nesse final de semana o Viva o Parque Festival Cultural. Você vai saber mais agora desse evento gratuito, olha aí. E vão ser muitas atrações neste sábado, também no domingo, aqui no Parque Edir de Marco, em Chapecó. Atrações, inclusive, para todos os gostos e estilos.
Quem vai falar pra gente um pouquinho dessa programação é a Luciele Pompeu, produtora cultural, inclusive está por aqui. Luciele, começo te perguntando o que o público vai poder vir até aqui no Edir de Marco e vai encontrar o que aqui? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? A todos que estão nos assistindo. Quem vier por Parque de Demarco vai encontrar uma programação diversificada, multicultural, com artes visuais, intervenções literárias, muita música, espetáculos de teatro, oficinas de artes visuais. Então, todos estão convidados, a programação para a família inteira, todas as idades, a partir das 17h30 até as 22 horas, tanto no sábado, dia 28, e no domingo, dia 1º de março também. Eu estava olhando ali a programação, vai ter oficina de fotografia com celular, vai ter também a tradicional Bibliobike, que já é um verdadeiro sucesso no estado todo, né? Isso mesmo, a gente preparou com muito carinho uma programação muito diversificada, oficina de fotografia com celular. Inclusive, as inscrições foram um sucesso, a gente já tem a turma fechadinha, mas quem quiser acompanhar esse trabalho também fica à vontade. No domingo a gente vai ter também oficina de pintura, né, ao ar livre, nesse parque lindo que a gente está fazendo esse projeto Vivo Parque, para a gente viver arte e cultura nesse espaço tão maravilhoso, aberto, um espaço público, valorizando também esses espaços aqui da cidade de Chapecó. Ou seja, quem não tinha programação para o fim de semana, agora tem, né? Tá super convidado. Para quem quiser saber mais detalhes sobre a programação, pode acompanhar as redes sociais da Lamparina Cultural, @Lamparina Cultural no Instagram, e aí tem todos os detalhes dos horários, das programações. E também a atração de música, nós temos o Márcio Pazin e o Bruno Lemes, que no sábado à noite, a partir das 20h30, estarão com a gente também no evento. E nós vamos encerrar, então, essa participação no Tá Na Hora Santa Catarina com uma palhinha, dá para ser aí? Até para chamar o pessoal para vir aqui no Edir de Marco. O que a gente vai mandar aí pra gente? O Samba de Maria. Se Maria for embora, eu vou embora com Maria também. É que sem Maria minha alma chora, sem Maria não sou ninguém. Quem é que vai dançar quando eu tocar o meu sambinha? Quem é que eu vou levar pra ver o mar? Como é que eu vou viver sem o sorriso de Maria, sem ouvir Maria me chamar? Se Maria for embora... Eu não vou embora com a Maria, mas eu vou embora com a Júlia. Eu quero te dizer o seguinte, Júlia Matos, até o mês que vem. A gente vai sair juntos desse estúdio, mas depois tu vai pra tua casa, que só segunda-feira, tá, Cleiton? Não, até o mês que vem, Júlia tchau. Matos. Não, tchau pra você. Mês que vem, claro, tchau domingo pra você. Já é mês novo, domingo.